Salve Metalheads! Começa mais um programa para quem gosta de heavy metal, para quem gosta do som pesado. Sempre teve uma dúvida, né, entre quem curte o gênero, né, por que tantos subgêneros, né? Tantos subgêneros. Então, thrash metal, power metal, heavy metal melódico, black metal. Hoje a gente vai falar um pouquinho desses gêneros aqui no The Infor Metal. Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre os 7 gêneros, 7 subgêneros, né, de heavy metal? Roda a vinheta. Mais um vídeo do The Infor Metal aqui. A gente hoje vai falar dos 7 gêneros ou 7 subgêneros, né, dentro do heavy metal. Todo mundo sabe, né, que o rock tem os seus subgêneros, tem o punk, tem o gótico e tem o heavy metal. E dentro do heavy metal a gente tem um universo de outros gêneros que muita gente não gosta, muita gente acha meio estranho ficar rotulando as bandas, mas é inevitável você não rotular essas bandas pelo fato de que cada uma tem a sua característica, né? Então é muito difícil você comparar uma determinada banda como Sepultura, por exemplo, com Angra e assim por diante. Então hoje eu resolvi aqui no The Infor Metal falar um pouquinho desses 7 subgêneros, né? Obviamente existem outros subgêneros que a gente vai tentar falar mais pra frente, mas hoje eu reduzi em 7 subgêneros que nós vamos falar aí do heavy metal. Então vamos começar pelo primeiro, que é a NWOBHM, né? Ou para muita gente, né, o termo ficou popularizado como a nova onda do heavy metal britânico, né? O New Wave of British Heavy Metal, né? O que foi a nova onda do heavy metal britânico, né? Então, assim, quando estava terminando a década de 70, existia praticamente duas vertentes, né, do rock que estavam meio que se degladiando, né? Uma seria o lado do rock progressivo e do heavy metal mais clássico, bandas ali como Deep Purple, Black Sabbath, né, o próprio Pink Floyd, e de um outro lado o punk, que vinha ganhando muito espaço nessa época, com bandas que nem os Sex Pistols, nos Estados Unidos os Ramones, né, o GBH, entre outras. E alguns jornalistas acharam interessante identificar que estava surgindo um novo movimento. E esse novo movimento foi dado o nome de NWOBHM, né? Algumas revistas britânicas especializadas foram coletando algumas informações e perceberam que estava criando algo novo ali, né? E esse movimento ele é extremamente importante para o heavy metal, porque foi praticamente a base de que várias outras bandas que surgiram logo depois. Então, quais bandas foram pioneiras, né, no NWOBHM, né? Inclusive, quem quiser saber detalhadamente sobre esse gênero, né, que é o primeiro gênero que eu resolvi falar aqui hoje, tem uma matéria no The Infor Metal, eu vou colocar o link aqui, bem interessante, que esmiuça, né, esse gênero todo. A ideia desse vídeo hoje aqui não é ficar fazendo um vídeo longo para cada um dos gêneros. Eu vou falar meio que por cima para as pessoas verem a diferença que tem de um para o outro, né? Então, o NWOBHM ficou famoso no mundo inteiro, começou na Inglaterra e expandiu para o mundo. Então a gente tem bandas como Judas Priest, o Angel Witch, que foi uma banda que talvez poderia até ser o que o Iron Maiden é hoje, né? Porque todo mundo sabe que teve aquela história que foi as duas bandas se apresentar no mesmo dia, os empresários iam escolher qual das duas que eles iam investir, resolveram investir no Iron Maiden. E o Angel Witch ficou para trás, infelizmente, né? Não ganhou a proporção, né, do Iron Maiden, mas é uma banda muito boa também e que teve o seu destino decidido em uma noite, né?
Aí a gente, ó, faz parte ainda da NWOBHM. O Saxon, Tigers of Pantang, que é uma banda que inclusive o Bruce Dickinson já falou que gosta muito. O Samson, que o Bruce Dickinson cantou nessa banda. Aliás, tem um clipe muito engraçado na internet que é Biceps of Metal, né, que o Bruce Dickinson... Biceps of Steel, né, que o Bruce Dickinson canta. O clipe é bem longo, 6 ou 7 minutos, e ele é bem engraçado. Tem também o Diamond Head, que foi aquela banda que o Metallica gravou aquela música Am I Evil. Tem o Tank, Tokyo Blade, Raven, Blitzkrieg, Holocaust, Motorhead e Green Reaper. Green Reaper é que tem aquela música See you have my friend, see you have my friend é do Green Reaper, né? Então, esse é o NWOBHM, um estilo muito importante que foi a base para vários outros subgêneros de heavy metal, então eu coloquei ele no primeiro lugar como o primeiro subgênero do heavy metal. Então vamos para o próximo agora, que é o Power Metal. Antes de explicar, né, o que seria o Power Metal, é muito importante a gente falar o que foi o Speed Metal. O Speed Metal foi um movimento que começou também nos anos 80, quase junto ali com a NWOBHM, e que se popularizou com as músicas de algumas bandas. Alguns especialistas de heavy metal não consideram ele um subgênero de heavy metal, mas ele é importantíssimo para a formação de outros subgêneros. Então, as pessoas às vezes me perguntam, mas que música que você colocaria assim que é totalmente speed, para a gente entender o que é o speed metal? Uma música do álbum Stained Glass, do Judas Priest, chamada Exciter, é a pura definição do que é um speed metal. Então, se você quiser saber o que é o speed metal, ouve essa música que você vai ter uma boa ideia. Ao longo dos anos, Motorhead também fez algumas coisas de speed metal, tem um pouco de speed metal também no thrash metal. Ele foi se fundindo com outros subgêneros e aí acabou assim não se consolidando como um subgênero, como se fosse uma torre, né? Eu vou dividir aqui como se fosse 7 torres. Ele não está se ele não está se formando como uma dessas torres, mas foi muito importante também pro gênero que eu vou falar agora, que é o Power Metal. O Power Metal, ele é um subgênero que ele mistura alguns elementos do Heavy Metal tradicional e toca em vários assuntos diversos, né? Nas letras das músicas, as bandas falam de fantasias, de guerras épicas, né? E entre outras coisas. Uma banda que é sempre muito considerada dentro como dos pioneiros do Power Metal é o Helloween. Mas o Helloween, também muita gente acredita que eles foram criadores do Heavy Metal melódico. Então o Heavy Metal melódico seria como se fosse um subgênero dentro do Power Metal. O Power Metal tem outros subgêneros, né? O Symphonic Metal, entre outros, né? E o Heavy Metal melódico, até um tempo atrás eu até acreditava que ele era uma vertente do Heavy Metal. Mas hoje eu vejo que não. Eu estudei bastante coisa, eu li muito, e aí eu cheguei à conclusão que ele está dentro da torre do Power Metal. Então o Heavy Metal melódico, ele pertence ao Power Metal, e a maioria dos elementos que você vê dentro do Power Metal, você vê também no Heavy Metal melódico. Então, que bandas que a gente pode citar e que foram importantíssimas para o Power Metal? Manowar, Angra, se bem que o Angra tem uma pegada depois de um tempo também muito progressista, né? Muito prog metal. Temos o Helloween, o Run Wild, Gravedigger, Hammerfall, Stratovarius, que é uma banda que eu gosto muito e para mim é assim o exemplo perfeito do Power Metal, ainda mais o Power Metal moderno. Aí tem o Sonata Arctica, que é uma banda assim que lembra muito o Stratovarius, só que um pouco mais melodiosa, com algumas músicas românticas e tudo mais. Temos o Blind Guardian, o Gamma Ray, o Rhapsody of Fire, que antigamente era Rhapsody, uma banda italiana, que aí teve um problema lá na justiça, tirou-se o Rhapsody, ficou Rhapsody of Fire, né? E o Ed Guy, que pra mim também é bem melódico. Então assim, a gente vê que existe assim ali uma convergência entre os estilos, né? O Heavy Metal melódico com o Power Metal. Teve uma declaração recente do Ross the Boss para uma revista, e ele diz que o Manowar criou o que hoje chamam de Power Metal.
Eu até concordo com ele, né? Eu sempre brinquei com meus colegas falando que o Manowar era true metal, né? Aquele metal verdadeiro. Mas sim, a música do Manowar tem muita característica de power metal, aquela bateria rápida, né? Letras grandiosas, a inclusão de música clássica, né? Todo mundo sabe que o Manowar gosta muito, né, das óperas de Wagner, né? Do alemão Wagner. Então a gente tem uma grande influência aí. Uma coisa importante falar sobre o power metal também é que o power metal ele tem assim algumas situações que fazem a gente ficar um pouco confuso, né? Como que, por exemplo, power metal pode ser como o Manowar, com músicas grandiosas, né? Rápidas, agressivas, e ao mesmo tempo uma coisa feliz, alegre, como o Halloween, né? O power metal ele consegue convergir esses dois estilos. Então a gente vai ver peso em algumas bandas como Hammerfall, como Blind Guardian, né? Com músicas bem assim encorpadas, né? Falando ali de temas relacionados assim a alguma coisa de fantasia, né? Um lado bem Senhor dos Anéis mesmo. E a gente vai ver também o elemento base, né, do power metal, que é o teclado, né? Algumas bandas optam por ter 2 guitarristas e outras optam por ter só um. E algumas mesclam entre um guitarrista e um tecladista. Uma banda que usa muito teclado dentro do power metal é o Stratovarius. Então você vai ver ali na guitarra, até um tempo atrás tinha o Timo Tolkki, né, na guitarra, ele já não está mais na banda, mas ele era o cérebro ali, era a cozinha do Stratovarius com a sua guitarra, e o Jens Johansson no teclado. O Jens já tocou com Yngwie Malmsteen. E outras bandas, como o Manowar, que não faz muito uso de teclado. Uma música ou outra, como Heart of Steel, que a gente vê o teclado, mas no geral eles não fazem tanto uso de teclado como, por exemplo, o Stratovarius, né? A gente vê bandas que nem o Gamma Ray, com solos extremamente rápidos, e a gente vê o Grave Digger, que dá um valor maior para o riff, né? Então a gente vê assim que as bandas de power metal elas têm as suas características. No geral tudo é power metal, mas umas bandas são um pouco mais agressivas, outras são um pouco mais melodiosas, mas tudo isso acaba sendo power metal. Tem elementos de speed, tem elementos de heavy metal melódico, tem elementos do que a gente chama de symphonic metal, mas no geral tudo é power metal. Então eu acho que é um dos estilos assim que tem o maior número de bandas, que cresce a cada dia, e talvez não seja só maior que o thrash metal, mas ele cresce muito e tem uma legião enorme de fãs. Toda vez que tem um festival na Europa, com certeza você vai ver muitas bandas de power metal. Agora vamos para um subgênero que é talvez o mais extremo do heavy metal, né? Então, o número 3 dessa lista de subgêneros do heavy metal, a gente vai falar do black metal, né? O black metal sempre tão assim polêmico, né? O black metal ele é uma vertente extrema do heavy metal que surgiu nos anos 80 e que foi evoluindo ao longo dos anos. É uma música assim caracterizada por andamentos rápidos, né? Vocais rasgados, urrados, né? Faz muito uso também daquela técnica de bateria, né? O blast beast, né? E também assim a gente percebe que os álbuns são álbuns de produção muito barata, né? Muita coisa independente, muita coisa feita ali na valentona, né? Sem gravadora, né? Com assim, o pessoal que gosta mesmo e que vai atrás e faz a coisa acontecer. É um estilo sombrio, cru, agressivo, que trata, né, de satanismo, anticristianismo, paganismo, mitologia nórdica, entre outras coisas. É muito importante dizer, as pessoas têm um certo preconceito com black metal, achando que o black metal, o black metal é só satanista. Não, o black metal não é só satanista, o black metal também trata de outros temas. Uma banda que eu posso dar como exemplo essa da minha camiseta hoje aqui, o Immortal. O Immortal ele fala muito de mitologia nórdica, né? E algumas bandas aí das mais conhecidas de black metal, eu vou citar algumas aí. Temos o Venom, que talvez foi o precursor do estilo. Temos o Bathory, o Mayhem, que é aquela banda polêmica que logo vou falar em breve aqui no canal, do filme The Lords of Chaos, que surgiu aí falando um pouco da história do Mayhem, né, do Euronymous, do cara lá do Burzum. Temos também o Dark Throne, que é a banda
uma banda muito, muito importante pro black metal, então não tinha como eu não citar ela nessa lista, né? Temos o Satyricon, que pra mim é a minha banda predileta de black metal. Temos o Immortal, que é essa que eu mostrei da camisa. Burzum, que é a banda do Varg Vikernes, né, que foi preso lá por ter matado o Euronymous. Temos o Marduk, Dark Funeral, Rotting Christ, Dimmu Borgir, que já é um black metal mais moderno, né? O Behemoth, o Gorgoroth e o Imperator. São algumas bandas aí das mais importantes desse estilo. A Noruega é o país, né, berço do black metal, a grande maioria das bandas são de lá, mas isso não quer dizer que também não tenham bandas boas em outros países, né? Na Suécia também a gente vê bandas excelentes. O Brasil tem uma banda do Rio de Janeiro, que é o Unearthly, que eu acho excelente. Em Mauá, em São Paulo, também tem o Prophet Age, né, que é uma banda bem conhecida. E tem ainda, a gente pode citar ainda meio que de leve o Sarcófago, né? Tem pessoas que acham que o Sarcófago é death metal, outros acham que o Sarcófago é uma banda de black metal, né? As músicas que eu já ouvi do Sarcófago, eu considero eles mais black metal, mas aí entra uma discussão, eu não vou entrar muito nesse mérito. Vamos então agora para o quarto estilo, né? O quarto subgênero do heavy metal, que é o death metal, né? Talvez é um dos estilos assim mais difíceis de assimilar. Eu acho até mais difícil de assimilar o death metal do que o black metal. Tanto é que eu conheço bem mais bandas de black metal do que death metal. Mas é um estilo que tem bandas excelentes e a minha predileta é o death, né? Que é o que encabeça a lista aqui. Dentro do death metal nós temos o Possessed, que é importantíssimo para a cena, o Cannibal Corpse, o Morbid Angel, Carcass, Obituary, Crisium, que é a banda brasileira, aí orgulho, brazuca. Temos também o Napalm Death, Violator e o Dayside, né? Então são bandas aí bem importantes para a cena. O que é o Death Metal? O Death Metal é um subgênero extremo do Heavy Metal. Tipicamente ele agrega guitarras com uma afinação mais baixa, extremamente distorcidas, tocadas com uma técnica que a gente chama de palm muting, né? E o tremolo picking também. Vocais urrados, gritos, uma bateria potente e agressiva, uso de metal duplo, de pedal duplo, técnicas de blast beat também, que a gente já falou que também é usado muito no black metal, né? E assim, um estilo extremamente rápido, com mudanças assim, ao longo da música você vê mudanças abruptas, né? A música está levando uma certa pegada, depois ela já muda, depois volta de novo, é bem interessante. Os temas: violência, filmes slasher, religião, satanismo, ocultismo. Fala alguma coisa também, algumas bandas falam também do terror, né, do H.P. Lovecraft, natureza, misticismo, filosofia, ficção científica, e também coisas extremas como mutilação, dissecação, tortura, estupro, canibalismo e até necrofilia, né? Então assim, é um estilo, por tratar de temas bem pesados, que muita gente torce um pouquinho o nariz, mas tem bandas excelentes e eu, pra mim, não tinha como não deixar de citar ele aí como vertente, como subgênero do heavy metal. Então esse é o death metal. Mais um subgênero, o thrash metal. Thrash metal, esse é importante, esse é muito importante. Tem assim uma evolução muito grande naquela famosa Bay Area, né, dos Estados Unidos, com algumas bandas surgindo ali nos anos 80, né? É um subgênero característico também por um estilo extremamente rápido, muita agressividade, batidas rápidas, riffs de guitarra, né, que regem a música. Os riffs, eles dominam ali toda a estrutura da música, né? E esses riffs são intercalados também com solos ao estilo S-Red, né, que é o que eles chamam, né? O thrash metal trata de problemas sociais. Eles normalmente são bandas mais políticas que falam contra o controle do Estado, né? Tem assim uma linha forte de criticar certas coisas, e tem um namoro também com outro estilo, né, de rock, que é o hardcore, né? Quais as bandas que a gente pode citar? Dentro do thrash metal, as mais importantes, eu vou citar, são muitas mesmo, mas eu vou citar algumas das mais importantes. Temos aqui no Brasil, representando Sepultura do Brasil. Na Alemanha, uma banda que eu adoro, que é o Creator, Slayer, Metallica, que foi, né, a maior banda de heavy metal do mundo por alguns anos,
E aí o Metallica mudou, depois do Black Album, todo mundo sabe que o Metallica mudou o estilo, né? Mas assim, não tem como não dizer que o Metallica é uma banda de thrash metal, né? Os caras foram os reis do thrash, né? Tem o Anthrax, o Death Angel, Exodus, que é uma banda que também eu não conhecia muito bem, então eu tô ouvindo agora. E assim, tô gostando muito do Exodus, é uma banda assim que eu já sabia da importância dela, mas nunca fui a fundo para ouvir, e eu tenho gostado muito. O Sodom, Overkill, Nuclear Assault. Nuclear Assault é aquele que tem o clipe das bolinhas, né? Que a música vai tocando e a bolinha vai cantando a letra da música. É bem interessante esse clipe. Temos também o Exciter e o Metal Church. São algumas das bandas principais aí desse estilo do thrash metal. É um dos estilos mais queridos do heavy metal, né? Na vestimenta, tem documentários na internet sobre ele. E é um estilo assim que eu acho que agrega uma boa parte dos fãs. Normalmente as pessoas gostam de heavy metal e também gostam muito de thrash metal. É muito difícil uma pessoa gostar de heavy metal e não gostar de nenhuma banda de thrash metal, em outras palavras. E galera, então vamos falar agora do sexto subgênero, né, dentro do heavy metal, que é o Gothic Metal, né? O Gothic Metal ele é um estilo que ele é uma fusão, né? Ele combina o peso do heavy metal com algumas atmosferas sombrias do rock, né? Então o termo Gothic Metal ele surgiu no início da década de 90 na Europa e originalmente seria uma fusão, né, entre o Death, o Doom, surgiu aí o Gothic Metal, né? Quais seriam as bandas, né, mais conhecidas dentro do Gothic Metal, né? Apesar de muita gente relutar, né, o Nightwish é o grande nome, né, do Gothic Metal. Temos também o Epica, aquela banda holandesa Epica, muito boa, já vi algumas vezes no Brasil. Eu particularmente já os vi 2 vezes. Tem o Therion, que é aquela banda que tem um monte de músico, né? Vários vocalistas também muito criativos. O Sentenced, que é uma banda finlandesa, que eu também gosto muito. Tenho até o álbum Crimson deles, é muito bom. Tem o Within Temptation, que eu também tenho um disco, uma banda... o Within Temptation eu acredito que é uma banda holandesa, se eu não estou enganado. Modix Mo, banda japonesa excelente, né? É uma banda formada pelo Manasama, que era guitarrista do Malice Mizer. Quando o Malice Mizer meio que deu um tempo com as atividades, ele formou o Modix Mo. Tem também o Xandria, que já teve vários vocalistas, uma banda bem legal, também gosto muito dessa banda. O Lacrimosa, Tristania e o My Dying Bride, são alguns nomes aí de Gothic Metal. Se você quiser conhecer o estilo, essas bandas é um bom caminho aí para você. Não quer dizer que só essas bandas sejam Gothic Metal, existem outras, mas é um bom caminho aí para você conhecer esse estilo. Então vamos agora para o 7º e último subgênero do Heavy Metal, que é o Doom Metal. O Doom Metal é um subgênero do Heavy Metal caracterizado por andamentos lentos e guitarras sujas, né, que evocam assim um clima muito sombrio e apavorante. As bandas de Doom Metal foram totalmente influenciadas pelo Black Sabbath. Então o Black Sabbath tem um papel assim fundamental, né, quando se trata de Doom Metal. Os maiores representantes do estilo, a gente tem aí como talvez o maior expoente, né, dentro do Doom Metal, o Windfinder ou Windfinder General, o Pentagram, o Saint Vitus, Trouble, Candlemass, né, que também é uma banda bem importante para o Doom Metal. Uma outra banda que eu gosto muito, Paradise Lost. Paradise Lost tem um álbum Draconian Times excelente, muito bom mesmo, recomendo para você que quiser conhecer o Paradise Lost. Temos também o Ghost BC, que é uma banda mais nova, né, uma banda que ganhou ali uma certa popularidade, né, que é aquela do Papa Emeritus, né, o cara que se veste de Papa lá, com as músicas bem sombrias, né, é o Ghost BC, que antigamente era Ghost, depois por alguns problemas ficou só Ghost BC. Ficou só Ghost BC? Não, ficou Ghost BC, acrescentou o nome, né. Temos também o Type of Negative, né, que é uma banda já bem antiga, mas também a gente pode considerar eles como Doom Metal. Talvez eles eram Doom Metal até quando nem tinha o termo Doom Metal, né? Temos o Anathema, o Catatonia e o Draconian. São todas bandas também de Doom Metal. Então, se você quiser conhecer o estilo, essas bandas é um bom começo para você
conhecer aí esse subgênero do heavy metal. Então, só repassando, né? Nós falamos da NWOBHM, né? O gênero número 1 aí que eu coloquei, subgênero número 1. Depois nós falamos do power metal, né? Falamos do black metal, do death metal, do thrash metal, do gothic metal e, para terminar, do doom metal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o vídeo tenha sido assim esclarecedor. Muitas pessoas às vezes não têm essa noção dessa divisão que acontece entre esses subgêneros. O heavy metal é muito grande, né? Tem ainda outros subgêneros que eu pretendo falar mais pra frente, porque se eu fosse falar isso tudo num vídeo só, o vídeo ia ficar muito grande. Então eu pretendo fazer um outro vídeo falando de outros gêneros de heavy metal também. Então se você gosta de alguma banda que de repente não se encaixou dentro de nenhum desses subgêneros, bem provável que ela vá fazer parte de um outro vídeo que eu venha fazer no futuro, tá? Então é isso aí, por hoje é só. E novamente aquele lema: se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!